Gente, ó, dá uma olhada aqui, ó. Dá uma olhada, ó. Coloquei para vocês aqui as principais características medievais, ok? Processo de descentralização política, tá? Por que que existe essa descentralização política? Tu lembras imediatamente do quê? Tu lembra do senhor feudal, que consegue legislar, consegue tributar, consegue cunhar moeda, exercer a segurança local, beleza? Sendo assim, cada senhor feudal tem um poder local. E o rei de uma região, o rei da Inglaterra, o rei da França, ele não consegue ter poder sobre todo o território. Por que que esse monarca não consegue ter poder sobre todo esse território? Porque o Estado, nesse momento, né, vamos pensar o rei como Estado, ele perde uma capacidade fundamental. Isso já foi questão de prova, beleza? Qual é a capacidade que esse Estado vai perder lá no final do Império Romano? A capacidade de tributação. Por que capacidade de tributação? Porque o Estado, geralmente, ele tributa dois elementos fundamentais. A riqueza, quem são os homens mais ricos do feudalismo, da Idade Média? Nobreza e clero, só que são isentos de impostos, beleza? São isentos. Então o Estado não pode tributar. E ele tributa a economia, beleza? Principalmente, por exemplo, a atividade comercial e o setor primário. Só que aí tem um problema. A atividade comercial, o que acontece com ela na Idade Média, gente? Ela cai bastante. Justamente porque o setor agrário evolui para a subsistência. Então, se você tem subsistência, você não tem a produção de excedente, que geralmente é utilizado para comercialização. O que eu produzo a mais, eu comercializo. Então, o mundo primário não está produzindo excedentes. O comércio, então, não se desenvolve. Então, eu não posso cobrar nem do agrarismo, do setor agrário, muito menos do setor comercial. O Estado não tem recursos. O rei não pode se impor perante os senhores feudais. O Estado ele diminui. Então, você tem um processo de descentralização política. É uma sociedade rural e agrária, tá? Então, quer dizer, vamos comparar aqui com a Antiguidade, com Atenas, com Roma, por exemplo. Roma era o quê? Roma era uma sociedade o quê? Urbana. Durante a Idade Média você tem uma sociedade rural. Roma era uma sociedade o quê? Comercial. Na Idade Média você tem o quê? O agrarismo. Beleza? Tá bom? Localismo medievo. Gente, como você não tem desenvolvimento da rede de transportes, você não tem um Estado centralizado que estabeleça segurança, e o servo ele é preso à terra, e a servidão é importante, muitas das vezes um homem, uma mulher, nasce, cresce, se reproduz, vive e morre num local apenas e convive com poucas pessoas dentro de uma localidade, beleza? Então isso é interessante, né? Por exemplo, se você pegar hoje, por exemplo, nós temos uma sociedade onde nós temos, por exemplo, pessoas que só nas suas redes sociais têm 2, 3, 4 mil seguidores, amigos e por aí vai. Nós viajamos o tempo todo. Isso na Idade Média não acontece, belezinha? Tá? Então você tem essa característica que é o chamado localismo medievo. Belicosidade, como esses senhores, no caso eles estão o tempo todo atrás de terras e fazem essas alianças militares, você tem o tempo todo guerra entre os senhores feudais. E tem uma outra característica interessante aqui da Idade Média, que é uma característica cultural, que é o ideal do cavalheiro, beleza? Esse ideal medievo do cavalheirismo, certo? O cavalheiro, porque o nobre ele não trabalha, né? Ele não trabalha na terra, então o ideal dele é a proteção das pessoas da sociedade medieval. Então é justamente na guerra que ele pode desenvolver quais habilidades, quais dons, coragem, honra, destreza, né? A proteção dos mais humildes. Então a guerra ela é vista como pelo cavalheiro medieval, pelo nobre, como um momento onde ele pode demonstrar essas características, né? Então você tem uma questão que é cultural. E na questão econômica, política e social, você tem a ideia de que é a partir da guerra que você consegue terras também. Porque você lembra, né? Faz a anotação, você vai poder assistir essa aula várias vezes, né, não, pessoal? Então vai fazendo a anotação, tá certo? Tá? Lembra também que você tem na Idade Média o critério da primogenitura, tá ok? Então o que é que acaba acontecendo? Se eu sou o filho homem mais novo, eu não vou ser conde, meu pai é conde, mas é o meu irmão mais velho que vai ser conde. Como é que eu consigo terras? Você tem várias situações, uma delas é a guerra. Então por isso, por todos esses elementos, você tem grande belicosidade, tá ok? Poder da Igreja Católica, nesse momento, bem aí, tu tá assistindo, tenho certeza, olha para mim, aluno Humanas na Veia, tá assistindo essa aula com seu caderno focado e fazendo o quê? Fazendo anotação, não é não?
Beleza, então agora tu vai fazer essa anotação aqui, ó. Poder da Igreja Católica, né? Todos vocês sabem que a igreja é poderosa porque tem muitas terras durante a Idade Média, é ou não é? É a instituição que mais terras tem porque recebe essas doações, tá? A pessoa querendo aí a salvação, né? Ela tá o tempo todo buscando isso, ela vai doar terras para a igreja, belezinha. Mas lembre-se de uma coisa, tá? Aí faz essa anotação para mim. A Igreja Católica é muito poderosa porque ela tem 3 monopólios fundamentais. Beleza, galera? Tá? 3 monopólios fundamentais. Anota aí o primeiro monopólio que eu acabei de falar dele, monopólio da salvação. Certo? O monopólio da salvação. A Igreja Católica estabelece o seguinte, bem, você, e faz um corte, por que a pessoa na Idade Média ela é tão preocupada com a ideia de salvação? Gente, olha, na Idade Média, como a igreja ela detém muito poder, tudo é visto como uma criação divina, inclusive o corpo humano. E aí você vai ter, e aí essa característica bem é o obscurantismo, tá certo? Obscurantismo pode, Idade das Trevas, ó, não pode, mas o obscurantismo aparece, beleza? O corpo humano é visto como o quê? Como uma criação divina. Então se você pega e abre o corpo humano, você está cometendo sacrilégio, não pode. A medicina vai, sabe, cair muito nesse momento, tá? Porque a anatomia também cai, beleza? Então o que acaba acontecendo? Você tem um pouco de desenvolvimento da medicina, certo? Você tem muitas guerras, tá bom? O servo paga muito tributo, ele fica com muito pouco, então ele tem, no caso, uma alimentação meio, né, mais ou menos, meia boca, vamos dizer assim. E você tem, por exemplo, as pestes, as doenças. Então, resumindo, você tem a morte, digamos assim, está o tempo todo batendo, né, à tua porta, beleza? Daí o que acontece? Não é que a morte bata o tempo todo na sua porta, mas é porque o discurso da igreja é esse. Porque a igreja vai construir conceitos como pecado, purgatório, inferno, justamente para trabalhar o medo. O medo nessa sociedade, para que as pessoas busquem o tempo todo o quê? A salvação. Olha o que nós temos agora com o coronavírus, né? Medo, histeria, né? É uma característica também. Tem que ter porque a coisa é séria, certo? Então a igreja usa muito medo. Nisso a pessoa fica o tempo todo buscando, cara, eu preciso me salvar. E aí, como é que se salva, né? Salvação. Você só se salva através da igreja. Porque você só se salva através da fé, que com certeza é importante, mas é o elemento fundamental. Boas obras, caridade. E aí nós temos que lembrar uma coisa, gente, né? Os hospícios, os orfanatos, as casas de idosos, as ordens mendicantes, os leprosários, eram da Igreja Católica. Então, se você queria fazer caridade, você ia acabar doando para quem? Para a Igreja Católica. Então, e detalhe, olha uma característica interessante aí que eu não coloquei aqui, mas que você vai anotar agora, né? O coletivismo medieval, beleza? Você se salva fazendo bem para o outro. A ideia do coletivo, porque quando a idade moderna vier, você vai ter o individualismo humanista, beleza? Então, o coletivismo, ou seja, você não se salva sozinho. Você tem a terra, você tem o céu e uma ponte entre a terra e o céu. E essa ponte chama-se Igreja Católica, ok? Valeu? Então, o monopólio da salvação. Anota aí o segundo monopólio. Monopólio do quê? Monopólio da verdade, beleza? Mas, Álvaro, como assim o monopólio da verdade? Bem, hoje a tua verdade é a verdade científica, é ou não é? A verdade é a ciência, mas naquela época, a verdade é a Bíblia, tá ok? E aí uma coisa, gente, 90% dos franceses são analfabetos em francês, né? Na Idade Média. Imagine em latim, que é como a Bíblia está escrita, porque a única fonte de verdade que existe é a Bíblia, né? Estamos falando da Idade Média. E o clero detinha esse monopólio de interpretação, certo? Tá? Belezinha? Exato, olha para o seu Elvis aqui. Elvis, chega aí, Elvis. Vem cá, Elvis, vem cá. Galerinha, professor Elvis John, desenrola isso aí pra gente. Pessoal, com licença, a gente está aqui fazendo nosso trabalho com vocês. A Vulgata era a tradução segunda da Bíblia, que era o latim vulgar. Dessa Vulgata foi que Lutero traduziu para o alemão, porém ele não foi o primeiro a traduzir para o alemão e nem foi o primeiro a traduzir. A primeira tradução, onde a língua de Jesus, na verdade, original, ela é o aramaico, e aí nós temos o hebraico, foi para o grego, a Septuaginta, onde 70 doutores hebraicos, né, foram até a biblioteca de Alexandria a convite para poder traduzir a Bíblia do hebreu para o grego helenístico.
Valeu. Aqui é show, meu amigo. Aqui é Humanas na Veia, beleza? Tá? Então dê uma olhada aí como é interessante essa questão da concentração do poder sobre o clero na interpretação da Bíblia. O terceiro monopólio é o conhecimento, galerinha, tá? Você sabe que são os mosteiros medievais que estão guardados os livros, né? Os livros da antiguidade. Você sabe que... Lembra dos monges copistas, né? Então, a Igreja Católica, ela é que vai fundar as primeiras universidades. Por exemplo, quando o Estado moderno surgir, os cargos mais importantes de diversos estados, o rei vai entregar para pessoas extremamente sábias. Ou seja, muitos membros do clero vão fazer parte, né, do alto escalão de muitos estados. Por quê? São pessoas extremamente intelectualizadas. Então, o monopólio do conhecimento, né? Conhecimento é poder. Então, o monopólio da verdade, o monopólio do conhecimento, o monopólio da salvação fazem da Igreja Católica ter muito poder, além das terras, né, que ela vai receber de diversas doações. Uma sociedade estamental. O que é uma sociedade estamental? Você está preso ao seu status quo, tá? Nasceu servo, morreu servo, nasceu nobre, morreu nobre. Lembra dessa ideia? Pois é. Basicamente, aí você tem uma situação aqui. Você tem rara mobilidade social, viu? Cuidado. Inexistência de mobilidade social é sociedade de castas lá na Índia, tá? Aqui você tem rara mobilidade social, raríssima mobilidade social, ok? Você teria aquela divisão clássica, que até uma questão da UEMA foi anulada, né? Lembra? Da ideia dos oratores, belatores e laboratores, né? O clero, quem ora para salvar a todos. Os belatores são os guerreiros que protegem a todos, a nobreza, né? Clero, nobreza. E os laboratores, que trabalham para sustentar a todos, né? Os servos, geralmente, vilões, aquelas pessoas que moram ali nas vilas medievais, tá bom? Lembrando aí que você também pode encontrar a chamada sociedade de ordens, né? Primeira ordem, segunda ordem e terceira ordem, né? Clero, nobreza, camponeses e vilões. Sociedade de Estado. A sociedade estamental também, ela tem que ser observada também como uma sociedade de dois estamentos, tá bom, pessoal? Privilegiados e não privilegiados, tá certo? Onde você tem aí, por exemplo, o alto clero, nobres e monarcas, são todos nobres. Então é o seguinte, basicamente é o seguinte, ou você é nobre, privilegiado, ou você não é nobre, quem não tem privilégios. Então essa sociedade estamental pode ser vista como 3 ordens, tá? Ou também pode ser vista em 2 estamentos, tá bom? Belezinha? Dá uma olhada aqui, ó, economia de subsistência, né? Ou seja, como você tem muita belicosidade, muitas guerras ali na Idade Média, no começo da Idade Média, as invasões germânicas, elas só vão amainar mesmo lá pro lado do século X, galera. Beleza? Então, a tendência normal é que você tenha, por exemplo, uma sociedade bélica, militarizada, a casa do senhor é um castelo. Você, por exemplo, você não tem janelas grandes, você tem janelas bem o quê? Pequenas, que é a questão de uma arquitetura para defesa, né? Paredes grossas e tal. Por quê? Porque tem muita guerra. E você militariza e ao mesmo tempo você precisa produzir tudo que você necessita, tá ok? Não tem muito comércio, não tem muita produção de excedentes, tá? Gente, dificilmente um feudo ele é totalmente autossuficiente. Você vai ter trocas medievais, você vai continuar tendo comércio, você vai continuar tendo cidades na Idade Média. A questão aqui, a atividade comercial baixa demais. E as cidades também elas vão, né, se desestruturando, né, mas elas vão continuar sob muito um viés ruralista também, tá certo? Você tem então baixa circulação monetária, retração do comércio. Algumas pesquisas você vê o termo sociedade amonetária, tá errado, viu gente? Pesquisa antiga. O prefixo A, ele nega a circulação de moeda, como também nega o comércio, tá errado. O que acontece é a baixa circulação de moeda, tá ok? Tá? Fazendo aqui um parênteses rápido, muito dessa ruralização está ligada à expansão do islamismo, tá bom, gente? Que fechou o mar Mediterrâneo faz essa observação aí, ó, anota aluno Humanas na Veia. O Islã dominou a região, ó, do Oriente Médio, da Turquia, né, atacando ali Bizâncio, dominou o norte da África, dá uma olhada, e dominou aqui a Península Ibérica, tá? E ataca a Península Itálica e a Península Balcânica pelo norte da África, né? Vai atacando o sul da Europa, fechando o Mar Mediterrâneo durante a Idade Média, tá bom? Tá? O Mar Mediterrâneo é simplesmente a maior rota de comércio do planeta. Então, naturalmente, vai fazendo essa observação. Naturalmente, a tendência do comércio é diminuir na Europa. Beleza. Só que dá uma olhada como uma questão aqui geográfica interessante. O comércio europeu, ele migra para as rotas do Mar do Norte, tá? Tanto é que você vai ter, por exemplo, geograficamente, lá na Reforma Protestante, o calvinismo se potencializando muito forte na região norte da Europa.
beleza? Olha o que acontece aí, vou repetir para vocês, beleza? O Islã fecha o mar Mediterrâneo, aqui que banha o sul do continente europeu, que é a maior rota de comércio. Isso potencializa a ruralização, tá? Isso vai fazer com que muitas rotas comerciais migrem para o norte da Europa, beleza? O que vai potencializar comércio no norte da Europa e lá na frente, calvinismo, né, geograficamente se concentrando na região norte, belezinha? Como Dinamarca, Holanda, Bélgica, norte da França, Inglaterra e tal, essas regiões, tá ok? Beleza? Dá uma olhada aqui, ó, baixa circulação do conhecimento que a gente discutiu, né? Muitas pessoas analfabetas, né? Sistema de transportes que ligasse a região inexistente, tá certo? A prensa, no caso, também não existia ainda. O livro existia, mas a prensa não existia. Então, você tem características medievais que dificultam a circulação do conhecimento e não produção. Produção de conhecimento existia. Tá ok, galerinha?